Bom dia, sextou, sexta-feira, né? A gente teve uma semana um pouco puxadinha, né? Eu entendo, eu compreendo, para tia Fran também foi corrido, mas graças a Deus a gente deu conta de tudo, graças a Deus deu tudo certo, né? Espero que vocês estejam acompanhando, né? Todos os conteúdos, estejam bem. Vamos ter agora o final de semana para poder relaxar um pouquinho, né? E eu quero falar com vocês em relação à última atividade que a gente fez de português, né? Que eu não mandei o gabarito, justamente porque eu queria fazer a correção dessa atividade em videoaula, porque houve alguns questionamentos em relação ao conteúdo verbo que apareceu aí e que a gente não estudou. Realmente, nós não estudamos verbo, né? Mas deixa eu explicar uma coisa a vocês. Existe uma diferença entre o ensino tradicional, que até o ano passado, né, a gente havia trabalhado o ensino de forma tradicional. O que é que isso quer dizer, né? Havia uma linha, né, de conteúdos, né, que a gente fazia uma sequência de conteúdos do primeiro semestre, do segundo semestre, e a partir de 2020 isso mudou, né? Não há mais essa sequência, né, esse ensino tradicional de ver isso no primeiro semestre, de ver isso no segundo. Não. Se vocês observarem bem o nosso livro, até os próprios conteúdos, eles não estão alinhados. Por exemplo, adjetivo. A gente vai estudar o que é um adjetivo, aí passa um outro conteúdo, né? Para depois vir os tipos de adjetivos, aí passa mais outros conteúdos. Aí vem mais outros tipos de adjetivos. Estou dando só um exemplo, tá? Então, assim, não segue uma linhagem. Isso aconteceu devido à BNCC, né? A BNCC entende que o aluno ele deve estudar tudo contextualizado e dentro de um gênero textual. Epa, o que é isso, tia? Os gêneros textuais a gente vê, né, em redação, como a fábula, o conto, a receita, os contos de fadas, os anúncios publicitários, enfim, né? A gente vê esses gêneros textuais. E se vocês lembrarem aí um pouquinho, todos os assuntos que a gente estudou, né, estão baseados em um gênero textual. A gente retira um trecho, por exemplo, de fábula, para poder estudar adjetivo, né? Que foi isso que aconteceu. Então, assim, as coisas mudaram. E, inclusive, todo ano tem treinamento, né, em Salvador, para nós professores, e o treinamento do ano passado foi justamente todo ele sobre a ABNCC. Não se entende mais que o aluno ele precisa ter um ensino tradicional, né? Só o professor fala, ele precisa ver aqueles conteúdos no primeiro semestre e determinados conteúdos no segundo semestre, isso não existe mais, né? Observem os nossos livros, papai e mamãe, e vocês verão que os assuntos eles estão todos misturados, porque o aluno deve compreender, né, que ele pode trabalhar vários conteúdos num gênero só. Entenderam? Então, por isso é que verbo aparece aí, porque o nosso livro está totalmente atualizado. Nosso livro segue toda a linha da BNCC. E se vocês observarem, né, principalmente nas entradas de capítulos, vocês vão ver BNCC, né, e uma numeração, porque justamente aquela numeração ela tem um significado, né? E a gente, no ano passado, eu fui e assim foi muito interessante o treinamento. Geralmente eu vou todos os anos. Já tem acho que uns 3 anos que eu vou para esse treinamento. A gente tem, a gente faz, fora outros treinamentos também que a gente tem, né? E aí a gente pôde perceber essa mudança
e justamente pôr em prática nesse ano, né? A gente não contava com essa pandemia, né? E aí o que é que acontece? Realmente há uma certa dificuldade para poder fazer as atividades em casa, porque a gente estava acostumado como, né? Com trabalhar os conteúdos, né, certinho, ali adjetivo, vamos ver tudo sobre adjetivo de uma vez só. Não, não é mais assim. Agora a gente vê o que é adjetivo, aí a gente vai para um gênero textual, a gente vê um outro conteúdo, aí volta para adjetivo de novo, né? É tanto que vocês podem observar que as nossas aulas estão sendo feitas dessa forma, né? Da forma que a gente teve orientação para isso. Então, respondendo aos questionamentos que me foram feitos, né? Por que é que verbo apareceu aí? É por isso, tá? E assim, eu sempre gosto de, no primeiro semestre, trabalhar com os meus alunos interpretação de texto, né? Em sala de aula, para poder ensiná-los como é que eu posso interpretar um texto. Muitas vezes eu tenho que ler esse texto uma, duas, três vezes, né? Para poder entender o que é que ele está dizendo. Então, assim, no primeiro semestre, geralmente eu faço isso em sala, e no segundo semestre eu começo já a mandar interpretação de texto para casa, né? Para que possa ser feito em casa. Mas esse ano, como a gente teve, né? Essa pandemia, e aí a gente precisou ficar em casa, né? Em isolamento social. Então, assim, eu estava sentindo falta de interpretação de texto, porque em todas as nossas avaliações, principalmente de português e redação, a gente tem interpretação de texto. E eu estava sentindo falta de fazer atividade de interpretação com vocês. Então, eu deixei a página 20 do livro de português e aí a gente vai fazer essa correção agora, certo? Eu vou ler o textinho, vocês vão aí imaginando a história, vão imaginando o cenário onde isso acontece, os personagens, e aí depois a gente vai analisar todo esse texto, certo? Primeiro, ele foi retirado do livro Fábulas de Esopo, né? A gente já sabe quem é Esopo por conta de uma pesquisa que eu solicitei, né? Eu não vou me alongar muito quanto a isso. Vamos diretamente para o textinho. A fábula O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Vamos então para a questão, né, de interpretação. Depois de ler o texto, responda as seguintes questões. Quem são os personagens principais? Nas fábulas eu expliquei a vocês, né, que os personagens são animais, eles falam, né, eles adquirem características humanas e ao final sempre tem um ensinamento. Então, os personagens principais dessa fábula é o leão e o ratinho. Tranquilos, né? Ok? Há discurso direto, ou seja, um diálogo nessa fábula. Gente, discurso direto é quando há uma conversa, certo? Quando um personagem está conversando com outro.
E indireto é aquele em que o narrador, ele narra somente a história, o personagem ele não fala. É como se eu tivesse assistido a um filme e tivesse contando ao meu coleguinha, olha, o filme tal, 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 fala sobre isso, isso, isso e isso. Então, há diálogo nesse texto, há uma conversa, os personagens eles conversam? Não. Então, não temos um discurso direto, né? O discurso é indireto, porque apenas o narrador conta a história, certo? Aí vem a questão dos verbos. Copie 3 verbos que foram usados no passado. Primeiro, o que é um verbo? Um verbo é uma palavra, né, que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, né? Vamos entender que verbo indica uma ação que já tem acontecido. E aí a gente volta lá no texto e faz o quê? E vai procurar essa palavra que fala que algo já aconteceu. Na questão, no item, tá pedindo 3, não é? Então, ó, dormia é um, que é passado, né? Enquanto o leão dormia sossegado, então isso já passou. Dormia é um verbo, né, que está no passado. Outro exemplo é vieram, né? Já passou, eles vieram. Tá no passado, já aconteceu. E um outro exemplo é acordou. Também já passou, né? Ele já acordou. Então, está aí o exemplo de 3 verbos que vocês podem colocar como resposta, certo? Mas a gente tem muitos outros verbos dentro dessa fábula. Esses são só 3 das respostas que o item está pedindo que eu dei, certo? Então, assim, verbo é uma palavrinha que indica uma ação que já aconteceu. Nesse caso, quando ela está no passado, é porque já aconteceu, certo? Com um colega, expliquem a moral da fábula O Leão e o Ratinho. Como vocês não estão com um coleguinha, vocês poderiam fazer isso com os pais de vocês ou com alguém que esteja fazendo atividade com vocês. Vamos voltar lá no texto e ver qual é a moral. A moral é uma boa ação ganha outra, né? Então, o que é que isso quer dizer? Significa dizer que sempre que a gente pratica o bem, né? Que a gente faz uma boa ação, sem esperar nada em troca, né? Essa boa ação ela vai gerar uma outra boa ação. Por exemplo, em um determinado dia eu esqueci o meu lanchinho. Eita, e agora? Aí o que acontece? Meu coleguinha divide o lanchinho dele comigo. Isso é uma boa ação, né, gente? O coleguinha dividiu o lanchinho dele comigo. E tudo bem, a gente lanchou e deu tudo certo. Em um determinado dia, em um outro dia, com um tempo depois, o meu coleguinha esqueceu o lanchinho dele. E aí, eu não posso deixar meu coleguinha sem lanche, porque no dia que eu esqueci, ele me deu o lanchinho dele. Então, eu vou dividir o meu lanchinho com o coleguinha. Então, uma boa ação gera uma boa ação, né? Então, essa é a explicação que a gente tem. Fazer o bem sempre vai gerar o bem, né? Se a gente é sempre bonzinho, se a gente sempre faz coisas boas, o resultado vai ser sempre ter coisas boas, né? Entendido? Vamos lá. Marque todos os adjetivos deste período. Aí nós temos um leão cansado de tanto caçar, dormia debaixo da sombra boa de uma árvore. A gente aprendeu que adjetivo é tudo aquilo que a gente fala sobre o substantivo, né? Que caracteriza o substantivo. A gente tem aí o substantivo leão, né? Então, quais são os adjetivos que
estão caracterizando esse leão? São dois adjetivos, né? Cansado, né? O leão estava cansado porque ele tinha ido caçar, né? Caçar não é um adjetivo, tá? Caçar é uma ação, então é um verbo, mas para vocês não confundirem, a gente vai falar só sobre adjetivo aqui, né? Que a questão tá pedindo. Então, cansado, né? E boa, na sombra boa de uma árvore. Eu falei para vocês que o adjetivo ele pode vir antes, né, do substantivo. A gente sabe que árvore é substantivo e boa vem bem antes, né? Está antes de árvore. Então a gente tem aí dois adjetivos, um que vem depois do substantivo e o outro que vem antes. Então vocês vão anotar aí cansado e boa. E a última questão é resposta pessoal. Eu só vou fazer a leitura, mas a resposta é pessoal, certo? Releia. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Que adjetivo você daria para o leão? Aí vocês vão escolher um adjetivo e vão dar, né, ao leão. Um só, tá, gente? E na letra B, agora escreva uma nova frase utilizando o adjetivo que você copiou, transformando-o em um substantivo. Então, vocês vão dar um adjetivo, né, na letrinha A, e depois vocês vão reescrever essa frase, né, transformando esse substantivo, esse adjetivo em substantivo. E aí a gente encerra a correção dessa atividade. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, certo? E desejo um bom final de semana, bom descanso, né? Bons estudos para aqueles que vão realizar algum tipo de atividade, né? Avaliativa. E um super beijo!